Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Leite do Power BI na Prática e a gente está começando agora o nosso curso gratuito de Power BI aqui no canal do YouTube. Então, se você não sabe Power BI ou sabe um pouco e quer se aprofundar, aqui a gente vai ter toda semana aulas desse curso gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve para você ficar sabendo e deixa já o like aqui nesse vídeo para saber que você quer que eu continue a botar essas aulas aqui. Então, eu vou ensinar você do zero até o avançado aqui em Power BI para você aprender a mexer na ferramenta, tá? Então, se você precisa aprender Power BI, se você quer aprender Power BI, este curso gratuito é para você, tá? Vai ser gratuito, eu não vou te cobrar nada e eu vou te ensinar aqui Power BI na prática, tá? Então essa é a aula número 1, tá? Que a gente vai ter aqui e eu vou ensinar vocês a trabalhar com Power BI durante essas semanas que vão vir aí. Então nessa aula número 1, a gente vai aprender aqui agora a como usar o Power BI, como é que o Power BI funciona. Então se você está aqui, vamos lá, acompanha comigo, se prepara aí que a gente vai começar a aula. Eu vou colocar aqui no meu desktop para a gente ficar focado aqui no conteúdo. Então, eu fiz umas anotações aqui antes de começar essa gravação. E o Power BI, para quem não conhece, tá? Ele é uma ferramenta para trabalhar com dados, tá? O Power BI, vamos anotar mais coisas aqui, ó. O Power BI, ele é um consumidor, tá lá, um consumidor de dados. Então, ele consome dados e com esses dados você cria isso daqui, ó. Deixa eu ganhar mais espaço aqui, ó. Você cria, né? Desculpa. Relatórios. Relatórios para análise, né? Para análise de dados. Então você consome dados e cria com esses dados relatórios para você analisar. Então você consegue de forma visual perceber coisas que você não percebe com aqueles tantos de tabelas e linhas que você não consegue entender nada. Vocês vão ver mais para frente quando a gente começar a criar os nossos relatórios aqui, tá? E o Power BI ele tem duas instâncias, tá? Ele tem o Power BI Desktop, tá? Power BI aqui deveria ser escrito assim, tá? Power BI Desktop. BI, para quem não sabe, significa Business Intelligence, tá? Então, o Power BI ele é uma ferramenta que tem duas versões. A versão desktop e a versão Surface. Na verdade, não são nem versões, né? São duas instâncias, vamos dizer assim. A versão desktop é a que a gente vai começar a aprender aqui nesse curso, tá? Então, ela tem essa versão desktop, que é a versão onde você consegue criar ETL, ou seja, transformação de dados. Você faz isso com duas ferramentas, que é o Power Query. A gente vai aprender o que é isso, tá? Não se preocupa com os nomes. E o Power Pivot. Então você tem essas duas ferramentas aí dentro do Power BI Desktop. E essas ferramentas elas servem para transformar os dados, né? Eu abreviei aqui o T de transformar os dados, para que você prepare o seu ambiente para que o relatório funcione de forma adequada. Tá? Os visuais, os elementos que você vai criar lá funcionem de forma adequada. Tá? E tem o Power BI Service, que resumidamente ele serve para você compartilhar o que você faz aqui, tá? Não é só para isso, tá? Vocês vão perceber mais para frente com experiência que vocês conseguem também criar relatórios aqui no Power BI Service, porém você não tem essas duas ferramentas lá dentro, mas isso é com o tempo. Vamos tentar manter simples, né? A base aqui da coisa, para que vocês entendam da melhor forma possível. Então a gente vai começar usando aqui o Power BI Desktop. E você me pergunta antes de começar a aula, poxa, professor, mas por que usar o Power BI? Por que usar o Power BI? Eu já uso o Excel, eu já tenho o Excel aqui, eu já faço as análises aqui no Excel. Por que eu tenho que usar o Power BI? E as respostas são simples. Primeiro, velocidade. Você vai ver o quanto que você vai conseguir fazer mais rápido análises com os seus dados dentro do Power BI. Segundo, facilidade. Você vai ver que ele é uma ferramenta bem simples de você mexer. Você vai conseguir criar umas análises impressionantes e vocês vão perceber o tanto que vocês ganham em questão de facilidade de manipular dados aqui dentro. Tá? E terceiro, você vai ganhar, se você ganha velocidade, se tem facilidade, você também vai ganhar muito tempo. Né? Terceiro ponto e agora o quarto ponto, você vai usar a ferramenta número 1 no mercado. Então você vai ser um cara que usa a principal ferramenta de Business Intelligence do mercado hoje. O BI ele só cresce e você vai estar adquirindo um conhecimento que vai te beneficiar em qualquer lugar que você for, tá? E vamos ver aqui o quinto e último ponto, que eu vou colocar. Tem muito mais pontos, né? Eu poderia ficar disseminando aqui vários pontos, mas um outro ponto aqui é que você vai conseguir trabalhar melhor. Por que você vai conseguir trabalhar melhor? Porque você vai conseguir analisar melhor, você vai conseguir tomar decisões de uma forma melhor, porque você vai ter base em dados, tá bom? Então esses são os pontos que eu vou deixar aqui só para vocês entenderem o porquê usar o Power BI. Então aqui está a minha breve explicação, vamos lá de fato agora trabalhar com esse carinha aqui, ó, Power BI Desktop. Deu uma tossida aqui, tá ao vivo, não tem problema não. Esse cara é o Power BI Desktop, tá?
Antes que vocês me perguntem, meu Deus, como é que eu faço para instalar o Power BI Desktop e começar a trabalhar aí com os meus dados, né? Você vai usar o site aí, ó, powerbi.microsoft.com, tá? Você vai acessar esse site e você vai navegar até a abinha Produtos. Tá? Aqui você vai ver que tem a abinha Produtos. O meu está em inglês, mas vocês vão estar em português e provavelmente aqui é provavelmente por causa da língua do meu computador. Mas vai ter aqui a abinha Produtos. Aí vai ter aqui o Power BI Desktop. Tem aqui o Power BI Pro, o Power BI Premium também. Mas você vai acessar aqui, ó, Power BI Desktop. Nessa abinha, ele vai te levar para uma área onde você vai conseguir fazer o download gratuito do Power BI Desktop. Vai estar escrito em português para você, tá? Adquirir dados para ter insights com ações do Power BI Desktop. Você vai clicar aqui, ó, Download Free. Você vai navegar. Olha aqui, tem um bom exemplo já do que dá para fazer com ele, tá vendo? Esse tipo de relatório, esse tipo de análise e tal. Você consegue ver aqui já um grande exemplo aí já nessa página dele, ó lá. Análise de dados, tá? Olha só os tipos de visuais que você consegue criar. Já é uma coisa bem legal aí, né? Aí aqui ele vai te levar pro... Aqui tem um detalhe, ó. Se você clicar onde eu cliquei, né? Ó, você viu que eu cliquei aqui. Cliquei nessa areazinha aqui de baixar agora gratuitamente, né? Ele me leva para App Store da Microsoft do meu computador. Às vezes você está no serviço ou está numa máquina que não tem um cadastro configurado, então isso complica a sua vida aí. Aí o que você vai fazer? Em vez de clicar aqui nesse botão amarelo que eu cliquei, clica nesse cara aqui, ó. Ver opções de download e linguagem. Você vai clicar nele. Aí você vai para uma área que você vai conseguir baixar um instalador direto, tá? É bem mais prático isso daqui. Você só vai ter que fazer o seguinte, ó. Aqui nessa área de baixo você escolhe a língua que você quer. No caso eu vou colocar aqui, ó, Português Brasil. E aí você clica aqui em Download para você baixar. Deixa ele recarregar, tá? Quando você escolhe a língua ele recarrega. Aí você clica aqui em baixar. Ele vai te dar duas opções, a versão 32 bits e essa versão 64 bits. Marca a versão do seu computador. Eu acredito que a maioria das pessoas aí usam 64 bits, né? Marca a versão e clica aqui em Next para você baixar. Tá? Ele vai baixar o instalador, não vou fazer de novo porque eu já baixei, já tenho instalado, ele está inclusive aberto aqui para vocês. Tá bom? E aí quando você instalar, ele é bem simples. Você abre o instalador, instala. Ele vai, na hora que você abre ele a primeira vez, ele vai cair nessa telinha aqui. Na verdade, ele pode cair numa telinha te pedindo um cadastro, tá? Isso acontece também, ele pode te pedir um cadastro, mas não é necessário. Você pode rolar até o final dessa tela, dizer que já tem um cadastro, e aí ele vai cair nessa telinha aqui, ó. Quando você dizer que já tem um cadastro. Você fala, já tem um cadastro? Então, loga aqui, ó. Você vai perceber que ele não deixa você clicar em nada, ó, enquanto você não loga, né? Parece que é obrigatório, mas é só você fechar essa telinha aqui, que aí ele vai abrir essa tela de boas-vindas. Eu vou até abrir aqui de novo meu Power BI para a tela de boas-vindas aparecer, né, porque eu forcei aqui o fechamento dela. Então, quando você fechar essa tela de login, que não precisa, tá, você se cadastrar para usar o Power BI Desktop, ele é gratuito, você vai cair aqui nessa tela de boas-vindas. Então, aqui nessa tela você já consegue ter acesso a algumas funções, tá bom? Então, resumindo mais uma vez, ó, se ele cair na tela de boas-vindas, vamos fazer mais anotações aqui. Ó. Se ele cair numa tela, quando você abrir o software, né, se ele cair na tela de cadastro, você vai rolar até lá embaixo e vai dizer já tenho uma conta. E aí, quando ele abrir a caixa de login, né, você vai fechar a caixa no X superior direito, tá? Direito, tá aí. Então é isso que você vai fazer para poder acessar essa tela aqui. Então não é obrigatório você fazer o seu cadastro para usar o Power BI Desktop. Ele é gratuito e qualquer pessoa pode ir lá baixar o setup como eu mostrei e usar. Aí quando você abrir, você vai ter essa tela de boas-vindas, fazendo os passos que eu te falei. Aqui você tem 3 colunas importantes, tá? E eu quero, antes de mostrar para vocês o software de fato aqui, eu quero falar um pouquinho sobre essa tela de boas-vindas. Então ela tem aqui primeiro essa área cinza onde você tem o acesso a já obter dados. Como eu falei, ele é um consumidor de dados, né? Então você já tem aqui essa área de obter dados. Fontes recentes que você pode ter trabalhado e que ele tem uma lista de arquivos que você pode ter utilizado anteriormente. Tá? Eu já tenho aqui alguns, vocês provavelmente como instalaram agora, não vão ter nenhum. Aqui é a tela para você logar, como eu falei, não é necessário ter uma conta, embora você possa criar gratuito também, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. E aqui você tem uma tela muito importante que são alguns links importantes. O que eu vou mostrar para vocês é só isso daqui, ó, novidades. Pode acontecer de você já ter instalado o Power BI Desktop e ele está desatualizado. Tá? E aí aqui nesse texto, em vez de novidades, vai estar escrito assim, ó, atualização disponível.
Então, se você tiver com esse texto em vez desse botão aqui, novidades, não faz muita diferença, porque se você clicar aqui, ele vai te levar para o mesmo lugar. Mas é interessante que você atualize o Power BI Desktop, porque esse botão que eu cliquei aqui de novidades, ele leva para o blog, onde ele mostra as atualizações mensais do Power BI. Repara que a última atualização foi em julho, eu estou gravando esse vídeo agora em agosto, né? E foi mês passado essa última atualização, e todo mês o BI tem atualização, então todo mês novas opções entram. Por isso que ele é a ferramenta número 1 de Business Intelligence do mercado, porque todo mês ele tem novas atualizações, então é importante que vocês tenham ele sempre atualizado. E como é que faz para atualizar o Power BI? Simples, ó. Repara que na própria página aqui de novidades, ele te dá a opção de fazer o download do Power BI Desktop, e se você clicar aqui, ele te leva para aquela mesma área que eu mostrei para vocês. Aí como é que atualiza o Power BI Desktop? Você vai lá, baixa o instalador de novo e instala por cima, tá? Então, quando você instala uma atualização do Power BI por cima da outra, ele vai substituir a sua versão anterior para que você mantenha o seu software atualizado, tá bom? Então esse botão é muito importante e é legal porque toda vez vocês vão precisar, todo mês, né? Vocês vão precisar dar uma lida aqui. É legal porque tem muitas coisas novas. Eu vou ensinar para vocês uma base bem forte aqui de Power BI e toda vez que tiver atualização, vocês vão poder vir aqui e fazer uma leitura dessas atualizações. Então isso é bem legal aí para vocês manterem o aprendizado. Tá em inglês, infelizmente, só se você usar aqui o tradutor do navegador, tá? Mas eu nem aconselho. É bom você saber um pouquinho de inglês para se manter atualizado aqui nas novidades da ferramenta. Ou acompanhe o meu canal, que eu sempre vou trazer essas atualizações aí para vocês, tá bom? É só se inscrever aí no canal. Então tá aqui, pessoal, essa telinha de boas-vindas, ela não é obrigatória, tá? Embora você possa começar a obter dados aqui e já trabalhar na ferramenta, mas eu não vou obter dados agora. O que eu quero fazer? Eu quero localizar vocês aqui dentro do software. Eu quero que vocês tenham intimidade com o software. Eu quero que vocês conheçam a interface do software para que vocês não tenham medo e entendam o que cada coisa é aqui. Então vamos entender a estrutura da coisa e aí na próxima aula a gente vai começar a mexer com dados de verdade aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui essa tela de boas-vindas, ó, e a gente vai começar a brincar aqui dentro do software. Então você vai perceber que ele é bem parecido com outros softwares da Microsoft. Você tem aqui o menu superior fixo, como o do Excel, do Word, né, que tem alguns atalhos. E esses menus eles mudam, porque o Power BI, ó, vamos fazer mais anotações aqui para a gente fixar o nosso conhecimento, tá? Ele tem três áreas de trabalho, tá? E se você entender isso daqui, fica bem simples para você começar a mexer nele aí de forma mais livre, sem ter medo de fazer qualquer bagunça, né? Então ele tem três áreas de trabalho, tá? E essas áreas são a área de relatório, tá? Área de relatório, a área de dados e a área do modelo. Opa, acabei pulando uma linha errada aqui. Então, a área do modelo. Tá? E cada área dessa tem um conjunto de configurações ali dentro do software. Então, o software se modifica para essas três áreas aí. Tá? E essas três áreas, ó, elas ficam bem aqui. Eu vou até dar um print aqui na tela. Ó. Eu vou printar a minha tela aqui para a gente rabiscar e entender. Então, essa aqui é a interface do Power BI que você está vendo, né? Essas três áreas de trabalho que eu falei, elas estão aqui, ó. Essa daqui é a primeira, repara que ela está ativa para mim. Ele está me marcando isso com essa parte amarela, né? Essa daqui é a segunda área de trabalho. E essa aqui é o botão da terceira área de trabalho. Então, essa área aqui é a área do relatório, dados e modelo. E quando você troca entre essas três interfaces, esse conjunto aqui de menus superiores, tá vendo esses menus superiores aqui como o Word, o Excel e outras ferramentas da Microsoft, eles dão uma mudada, tá? E essa parte lateral aqui, ela também muda, que são a parte dos painéis, tá? Ele tem uns painéisinhos laterais aqui. A gente vai ver devagar isso daí. E essa área aqui também, que é a área onde você, de fato, tem onde você trabalha com cada interface dessa, né? Então, vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Eu tô aqui com essa área, ó, relatório, tá vendo? Eu passei o mouse e a dica de ferramenta apareceu para mim. Eu tenho aqui a minha parte em branco, que é o meu artboard, onde eu posso começar a desenhar as minhas visualizações. Aqui embaixo eu tenho o paginador, tá? E você tem três painéis principais. O painel filtro. Esses painéis eles podem ser usados em forma minimizada, tá? Se você clicar em cima do nome deles, eles minimizam e te dão mais espaço aqui nas suas visualizações. Tá? O painel filtros, por exemplo, é um painel que se usa no final, às vezes no final do que você está trabalhando no relatório. Então, normalmente a gente pode já de cara aqui, ó, deixar ele minimizado. Inclusive, ele tem até a área aqui de ocultar ele. Ó. Se você quiser ocultar os filtros aqui, você pode também no relatório. Mas isso é uma coisa mais para frente que a gente vai ver. Então, vou minimizar aqui o painel de filtros, tá? E ele vai me dar já um espaço maior. Então, os principais painéis aqui que eu tenho, não é o painel filtro, ele é um painel importante, mas como eu falei, ele não é um dos principais. Os principais painéis que eu tenho aqui é o painel visualização e o painel campus, tá? Repare que no painel visualizações eu tenho aqui diversos ícones de visualizações que eu posso usar, como gráficos de mapa e por aí vai, né? E aqui o painel campus,
é o lugar que eu vou alimentar essas visualizações. Os campos são os elementos que alimentam as visualizações. E essas visualizações, elas montam o meu relatório, né? Então a gente vai criando gráficos de barra, que são... Um gráfico de barra é uma visualização, tá? Então, tipo, por exemplo, aqui eu tenho esse gráfico de barras empilhadas, tá vendo? Ele é uma visualização, por isso que ele fica nesse painel aqui de visualizações. Eu configuro todos eles aqui nesse painel e alimento esses caras pelo painel campos. Então, basicamente, essa área de trabalho do relatório, de trabalho relatório, né? Vindo aqui para baixo, tem a área dos dados. Aqui você vai ter acesso à visualização dos dados mesmo, né, a tabela que você está usando. Repara que aqui eu tenho só o painel campos, e olha só que legal, os menus aqui, ó, eles são reduzidos, tá vendo? Quando eu troco de área de trabalho. Aqui eu tenho o menu página inicial e o menu ajuda, né, ele dá uma mudada aí, tá vendo? Ele até elimina algumas configuraçõezinhas também, ó. Por exemplo, aqui no menu página inicial dessa área de trabalho, eu tenho aqui a área de inserir. Se eu vim aqui na área de dados, eu não tenho mais ela. Eu tenho a área de cálculo, a área de consultas, né? A área de segurança. E aqui você tem também a área do modelo. A área do modelo de dados. Repare que não muda muito aqui em cima, né? Só algumas opções, mas você tem painéis novos e uma área onde você gerencia o seu modelo de dados. O que é modelo de dados? É onde você configura, pessoal, a conexão que um dado vai ter com outro. Tá? Então, como um dado se comunica com outro. Então, isso daqui que é a área de dados. De dados não, desculpa, de modelo, né? Então, 3 áreas de trabalho. A área relatório, a área de dados e a área de modelo. Então, o que vamos fazer aqui agora? A gente vai entender como que o BI se comporta quando eu trago um dado aqui para dentro. Então, a gente vai entender como ele se comporta. A princípio, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? O Power BI ele usa nomenclaturas diferentes, tá? As tabelas, né, que você traz, as tabelas, elas são chamadas de consultas, tá? Tabelas aqui são chamadas de consultas. Tabelas de quê, professor? Qualquer tabela. Seja uma tabela do SQL, uma tabela que você pode pegar na internet, qualquer tipo de tabela. Elas são consultas. E você também tem outra nomenclatura para as colunas dessas tabelas. As colunas dessas tabelas são chamadas de campos, tá? Então, tabelas são consultas e colunas são campos. Isso é a nomenclatura que o Power BI usa aí. Então, esses campos, como você percebeu, né, ele tem um painel aqui, são eles que alimentam as visualizações, ou seja, são as colunas que alimentam os meus visuais. E o Power BI ele trabalha de forma vertical com os dados, tá? Ele trabalha de forma vertical, vocês vão entender o porquê. Isso significa que quando eu faço uma operação, eu faço a operação com a coluna inteira. É isso que significa trabalhar de forma vertical com os dados. A gente está acostumado a trabalhar de forma horizontal lá no Excel, que a gente pode usar aquelas células e linhas de forma livre, né? Aqui não, aqui você usa a coluna inteira para fazer uma operação. É essa a diferença e por isso que se faz um processo de transformação aqui para se adaptar a isso. Mas com prática a gente vai pegando isso daí, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dividir essa aula em 2 partes, tá? Para não ficar muito extenso esse conteúdo para vocês. A gente vai se ver agora na parte 2 dessa aula. Então, deixa eu botar minha cara aqui já agora para vocês me olharem um pouquinho. Estamos aqui. Então, essa parte 1 dessa aula, onde eu quero só te mostrar a interface aqui do software. E agora eu vou quebrar essa aula e eu vou te mostrar como é que você realmente obtém dados aqui, como é que o Power BI se comporta com os dados carregados aqui dentro. Então, você vai ver o que é Power Query, o que é Power Pivot, a gente vai dar uma estudada nisso daí e analisar até as opções de obtenção de dados que o Power BI tem. Então, te vejo no próximo vídeo, já deve estar aqui abaixo, ou está aparecendo um cardzinho aqui para você poder clicar e já assistir essa próxima aula. Beleza? Te vejo lá.